Aí, deputado, eu queria fazer uma pergunta muito objetiva pro senhor. Quem merece ser estuprado? Ninguém. Então, porque o senhor disse, eu não te estupro porque você não merece. Por que vocês pegam metade da história pra frente e não pegam pra trás? Em 2016, durante entrevista para a rádio, o entrevistador tentou desconcentrar Jair Bolsonaro de várias formas, fazendo perguntas com o intuito de atacar o hoje presidente eleito, mas Bolsonaro não deixou isso barato. Ele deu respostas excelentes que fez o entrevistador se arrepender de ter perguntado dessa forma. Confira agora no vídeo. Por que deveria ter matado mais gente? Não, mas isso daí que eu falei também no momento de discussão. Olha só, quando eu cheguei em Brasília, em 91, o Figueiredo tinha 5 anos de sair do poder. Eu era o único militar lá dentro. E tinha lá uma centena de pessoas de esquerda, grande parte anistiada, posando de heróis, de lutadores por democracia. E não era verdade. É porque eles lutaram pela ditadura eu do tive proletariado. dificuldade de entender a sua explicação, porque pra mim nenhuma morte... Não, eu concordo com... Não, nenhuma okay? não, né? Tem nenhuma, pra aí... mim nenhuma. Vambora, outra frase. Não, peraí. A pena de morte existe em alguns países do mundo e no Brasil aqui, graças a Deus, 55% queria ver a pena de morte aprovada. Mas o senhor é a favor da pena de morte? É a favor. Olha, a pena de morte hoje... Por que eu parei de falar em pena de morte? Eu só vou lutar por aquilo que eu posso conseguir. Óbvio. Eu não vou lutar contra você se eu não puder derrotar você. A pena de morte hoje em dia ela está impedida pelo artigo 5º da Constituição. No Brasil não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, entre outras duas situações aqui. E como está em cláusula pétrea, você, para alterar isso, teria que ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Isso para o Brasil. Então eu não toco mais nesse assunto. Mais Agora, uma frase. Se coloque na situação de um... Por exemplo... Mas se o senhor pudesse mudar isso... E algumas coisas, eu acredito que eu sou ser humano, tá? Perdoo muita coisa, mas confesso que algumas coisas que eu vejo acontecer por aí. Como, por exemplo, aquele cara que matou, que estuprou por 5 dias e executou uma menina em São Paulo, o tal do Champinha. Esse cara não tem remédio com esse cara. Imagine se fosse com uma irmã, uma filha nossa, acontecendo isso daí. Mais uma frase sua. Foi o senhor que falou? Abre aspas. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Também, bala perdida. Foi isso que o senhor não falou? Falei. Falou? Também, mas deixa eu explicar aqui. Bala perdida na discussão do tal do kit gay. Eu não posso admitir, eu não admito passar qualquer filme, quer seja homo ou hétero, pra criancinha de 6 anos de idade. Homo ou hétero não. Se uma criança vai a um parque como o da Disney, vai ver o Mickey e a Minnie se beijando. Olha, eu te digo uma coisa. Se tiver 2 Mickey se beijando, não pode? Isso parece que tá liberado agora, não é isso? Te digo uma coisa, eu iria pra Disney em janeiro com a minha esposa, levando minha filha de 7 anos. Não vou mais, porque a minha filha de 7 anos não está preparada para ver 2 personagens masculinos se beijando. Que ela veja isso mais tarde. Numa viagem familiar, eu e minha esposa, com uma filha de 7 anos, que não sabe de nada da vida. Mas então o senhor acha que não é normal? Não, olha só. Porque eu levar a minha filha pra ver isso, não vou levar. O Mickey e a Minnie se beijando, o senhor não sem se incomoda. problema. Agora o Mickey, eu acho que não era nem pra ver isso, não vai entender? Não é nem pra ver. Tá. Mas se visse, não teria problema, um homem e uma mulher. Eu não queria que o programa virasse uma questão só apenas gay. Vambora. Essa frase eu vi, o senhor falou realmente, esse eu vi em vídeo. Não te estupro porque você não merece. Aí, deputado, eu queria fazer uma pergunta muito objetiva pro senhor. Quem merece ser estuprado? Ninguém. Então, porque o senhor disse, eu não te estupro porque você não merece. Por que vocês pegam metade da história pra frente e não pegam pra trás? Porque a frase é forte. Não, vamos lá. 2003, houve o caso do Champinha. Eu fui convidado pela Rede TV para discutir essa questão no Salão Verde da Câmara. Por outro lado, apareceu a senhora Maria do Rosário. Ela perdeu os argumentos. Eu chamei a deputada para participar do programa. Ela perdeu os argumentos. Me chama de estuprador. E você vê isso nas imagens da Rede TV que está no YouTube. E quando... Tá o negócio. Eu vou aceitar levar um estuprador para cá de graça. Falei para ela, você não merece ser estuprada. Tá. E se eu falasse, você merece ser estuprada? E daí? Não, peraí. Então, se eu falasse merece ser estuprada, tá tudo legal. Não pode. Então, nenhuma mulher merece ser estuprada. Tanto é que eu sou olha só, essa deputada votou contra a redução da moralidade penal para estupradores.
Ela defende que o estuprador de 16, 17 anos cometa seu ato, estupre e mate e seja punido apenas pela luz do ECA, que pode ficar no máximo 3 anos. O senhor admite que o senhor pegou pesado com ela? Ela pegou pesado comigo e pegou pesado contra as mulheres de todo o Brasil. Ela se arrepende daquela frase? Pergunta se ela se arrepende de ter me chamado de estuprador. Pergunta o senhor. Pergunta se ela se arrepende. Olha, eu gostaria que ela estivesse defendendo as mulheres, de fato. Sim. E não defendendo o menor estuprador. Concordo. Mas eu tô falando pro senhor, que a gente responde pelos nossos erros, não pelos outros. São erro meu. Sim, que erro meu. Fala coisa sem você pensar. me dá um tiro, eu dou em você. Não, deputado. Não, peraí. A gente não pode combater a violência com violência. Uma ação não tem que ter uma reação tão violenta quanto. Ela tem que responder por ela. Você vai ser o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Não, deputado. Não, você não pode, você vai combater. Que seja menos reativo. Você vai combater a violência no Rio com flores, é isso? Não é violência. A violência contra as mulheres estava clara ali por parte da deputada. O senhor merece ser xingado. O senhor, como é uma pessoa educada... Mas eu falei que ela não merece ser estuprada. Eu falei que você não merece ser estuprada. Vamos lá. Mas eu falei, você não merece ser estuprada. É porque o senhor e se eu falar que você merece ser estuprada? Tem um sentido que ninguém queria. Poxa. Enfim, vamos lá. Próxima frase. Essa frase foi dita no CQC. Quando a Preta Gil perguntou se um dos seus filhos se aparecesse com um filho negro. Um namorado negro, perdão. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados. Olha só, o que eu fiz? Todos os advogados que eu procurei falaram para me desculpar, que eu não teria entendido a pergunta. Eu falei, não vou me desculpar, porque eu entendi perfeitamente a pergunta. E exigi, para minha defesa, a fita bruta. O Marcelo Tais, sem caráter, não entregou a fita. Por quê? O que ele respondeu? Que a fita havia sido reutilizada. Porque se ele apresenta a fita... E ele está fazendo prova contra ele. E a pergunta da Preta Gil foi se meu filho namorasse com um gay. Essa foi não era negro? Não era negro. Tá. Apareceu a negra ali. E a resposta foi dada. E ponto final. Entendi. Me critiquem por eu ter dado essa resposta se meu filho namorasse com um gay. Mas não no tocante à negra. Aí não. Respondi por 3 anos, sangrei por 3 anos, um processo por racismo no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Ao caçoar de Fernando Henrique Cardoso sobre o fato dele segurar uma bandeira com arco-íris. O senhor disse mesmo, não vou combater nem discriminar, mas se eu vir dois homens se beijando na rua, eu vou bater. Me apresente um áudio sobre isso aí. Não falou. Não tem nada sobre isso aí. Agora, perguntando sobre Fernando Henrique Cardoso, então é verdade que o senhor no ano 2000... O senhor chegou a dizer que o presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido fuzilado durante a ditadura? Isso não é durante a ditadura, não. Não foi durante a ditadura. Pela forma como privatizou a Vale do Rio Doce. Exatamente. Agora detalhe. Exatamente. Quem foi avô de Fernando Henrique Cardoso? Ou melhor, bisavô dele. Na época do Império, quando a história, né? O Brasil estava deixando o Império, foi perguntado pro bisavô dele o que fazer com a família real caso ela não aceitasse ir para Portugal. Fuzile-os. Usei isso em cima do FHC. Força de expressão. Para mim não vale. Se eu falar aqui, vou te encher de porrada, vou te matar. Eu não vou te matar encher de porrada. Agora, pelo amor de Deus, não, hoje. Se bem que eu acho que você é muito mais forte do que eu. Eu já tô na terceira idade, cara. O senhor já viu dois homens se beijando? Não. Já vi. Já vi onde? Acontece, é quase comum acontecer comigo. Eu tô andando em qualquer lugar, o pessoal chega pra provocar. Eu não aceito provocação. E olha pra cara dele. O que o senhor sente quando vê dois homens se beijando? Olha, se eles fossem tão felizes, não precisava estar demonstrando publicamente isso aí. Não, mas isso é diferente, não é isso, deputado. Aí eu discordo do senhor. Essa comunidade, ela sempre foi obrigada a viver em guetos, escondendo o que sente, escondendo a verdade dela. Então, ela às vezes precisa se manifestar, às vezes não, ela precisa se manifestar mostrando que o sentimento dela é natural como de qualquer outro. E isso é o caso. Então, por isso, essa necessidade ainda de querer mostrar para todo mundo que é absolutamente normal como qualquer outra realidade. Olha só, afetivamento homossexual, ok, contraria a Constituição. Posso te falar, artigo 226, parágrafo 3º, olha só. Ninguém é contra os dois homens viver em harmonia. Inclusive, dentro do Exército Brasileiro, tinha há pouco tempo um cara, 2 sargentos. Um chamava-se Laci. Viado no Exército? Oi? Tinha muito viado no Exército? Em todo lugar tem. Não, mas tinha muito ou pouco? Não sei. Eu não fico Como contando. é que você sabia que era viado?
Lá dentro do exército é descoberto rapidamente. É fofoca também, tá ok? Então tinham 2 sargentos do exército. E eles viviam num PNR, próprio Nacional Residencial, na SQN 113. Apartamento de militares. Apartamento funcional. E nunca tiveram, por 10 anos viviam lá. Até que um começou a fazer besteira, porque Que besteira? é falhar no serviço, faltar serviço, vender serviço, que de vez em quando acontece no nosso meio também. E um passou a desertor. O cara vai tirar serviço e daí faz um negócio e passa para um colega. Acontece isso. Isso é proibido, quando é descoberto tem punição, ok? Mas acontece. E daí ele passou a ser desertor, dado os shows que ele fazia, ele cantava. E daí o que acontece? Quando ele foi julgado, ok? Ele resolveu falar o quê? Que estava sendo perseguido só porque era gay. Eu vi isso. Só porque era gay. Não tinha nada a ver. O exército nunca discriminou as pessoas com esse comportamento. Não tem discriminação. Agora, o exército como instituição. Agora, particularmente, aí é outra história.